resolver esse problema. Desses 90%, 70% não tem alvará. Então é uma questão mais profunda, né? Boate, casa de show, escola de samba, tá? Clubes. Os clubes atualmente estão passando por uma crise fiscal, então o que eles fazem? Eles começam a fazer bailes para poder arrecadar dinheiro. Então tem algumas reclamações. Casa de festa não tem muitas reclamações porque geralmente são fechadas, né? São enclausuradas. Festa, essa daí é um grande problema, porque festa autorizada, independente dos níveis de decibéis, ela pode... Nossa legislação, ela permite. Então, se tem uma festa autorizada pelo poder público, não tem como... A gente tem que conviver com aquele ruído ali. Mas a maioria das festas, elas não tem autorização. Então, a reclamação, geralmente, quem tem esse poder de ir lá é a superintendência local, né? Hoje, são as antigas subprefeituras, né? Obras civis, né? Falando um pouco das fontes sonoras, né? Na palestra que nós tivemos, nós vimos essas fontes sonoras. Obras civis e obras públicas, né? Excetuando aí aquelas obras emergenciais. Para a legislação, obra emergencial Light, SEG e SEDAI, tá? Essas tipos de obras, mesmo lá, meia-noite você querendo dormir, a legislação permite que o cara faça barulho, tá? Só esses três, Light, SEG e SEDAI. NET não. NET, tá? Telefonia, oi não. Máquinas e equipamentos industriais, esse vai ficar exclusivamente com a Seconserv, porque é uma medição mais técnica, né? Tem que envolver dois. Geralmente são dois técnicos que vão, um fica dentro da indústria e o outro vai percorrer a parte externa ou ficar na casa do reclamante fazendo os testes, né, dos equipamentos. Esse já foi o campeão de reclamações, são os templos religiosos. Tá? Geralmente é voz amplificada, música ao vivo ou mecânica, instrumentos musicais, sinos e carrilhões. Tá? Quem não sabe o que é um carrilhão, está ali do lado esquerdo. Nessa seguinte ordem, né? Geralmente tem mais reclamação de igreja evangélica, depois você tem reclamação de centros espíritas, e por último, igreja católica também tem reclamação, é mais por questão do sino. As igrejas estão alterando, né, o sino normal, né, o sino metálico, para o sino eletrônico, né, e a legislação não prevê esse benefício, né, que a lei dá, que o sino ele pode ser tocado numa faixa de horário. Outros tipos de atividades fiscalizadas, né, sinaleira, alarme, equipamentos sonoros, academias. Isso é bem difícil, né, fazer a gestão dessa fiscalização, porque são horários, às vezes, 6 horas da manhã. Tá? Já tivemos reclamações de queda de equipamento dentro da academia. Outras atividades: serralheria, marmoraria, mercearia, padaria. Consultório odontológico também é uma fonte de ruído, que às vezes o dentista ele deixa o equipamento dele, né, o compressor na parte externa, e aí às vezes está próximo, né, de algum vizinho, e aí aquilo fica o dia todo. Geradores, postos de combustíveis, tá? Geralmente, se for o compressor do GNV, fica com a Seconserv, mas se for um carro de som, aí vai ficar com a GM Rio, tá? Ar-condicionados também, nós vimos na palestra, né, que o professor colocou lá vários ar-condicionados. Isso é um problema principalmente na AP1 e AP2. Você vê, por exemplo, imagine vários ar-condicionados tipo split sendo ligados ao mesmo tempo num prédio.
faz um ruído. E equipamentos licenciados pela Gen Rio Luz vai ficar com a Seconserma, né? Praticamente máquinas e equipamentos. Tem as exceções legais, que é interessante a gente conhecer, a questão cultural, né? Muito foi falado da questão cultural. Por exemplo, escolas de samba, né? Ruídos provenientes de escolas de samba, naqueles 3 dias que antecedem o carnaval, 15 dias, eles são permitidos, independente dos níveis. Então, quem mora aí do lado de uma escola de samba, tá? Nesse período aí, não adianta reclamar não, que é permitido. Eventos socioculturais, né? Quadrilha, né? Festa junina, autorizado, tá? Pode também, a legislação permite. Então vejam que é uma questão cultural, a legislação ela permite várias questões que são culturais, né? Por exemplo, a questão dos níveis, né? Os níveis de decibéis, eles são separados em zoneamento diurno, né? Limite diurno e limite noturno. O limite diurno, ele compreende de 7 horas da manhã até as 22 horas. E o limite noturno é o horário complementar. E existe uma permissão na lei, na 3268, que a 6179 não derrogou, que é o limite de 75 decibéis para algumas atividades. Bares, restaurantes, templos religiosos, academias. 75 decibéis, nem zoneamento industrial, né? Zoneamento industrial você tem um limite diurno de 70 decibéis. Então, assim, tudo uma questão cultural, né? O legislador ele não viu a questão técnica, né? Outra questão é a questão de obras civis, obras de 10 às 17 horas em dias úteis, a obra pode fazer o barulho independente dos níveis de decibéis. Tá? Antes desse horário, ele é passível de punição através de medição de ruído. Tá? Mas dentro desse horário, nos dias úteis, é uma permissão que a legislação oferece. Eu estou explicando mais ou menos como é a legislação para a gente poder entender, né? A gente está falando de gestão de ruído, para vocês verem como é a nossa legislação. Tá? Passeatas, né? Esse ano nós tivemos aí uma novidade na legislação eleitoral, né? Que carro de som só era permitido se o candidato estivesse dentro do carro de som. Não sei se isso foi cumprido, né? pelo TRE. Não sei se isso foi na prática, né? Cortejos religiosos de 9 às 18 horas são permitidos. Estou falando das permissões, ou seja, independente dos níveis de decibéis, é o que é permitido pela legislação. Tá? Ruídos de sinais, aqueles sinais de escola que sinaliza fim de períodos de trabalhos, né? É permitido 70 decibéis até 30 segundos. Tá? Permitido. E a legislação, como é que é feita hoje a gestão de ruído? Existe um PL do vereador César Maia, PL 14 de 2017, que está emperrado, que ele institui o mapeamento de ruído na cidade do Rio de Janeiro. Ele está parado numa dessas comissões, quem quiser pesquisar, e nós temos também, nós fazemos essa gestão. A prefeitura ela não pensa muito nessa questão da gestão de ruído, né? Imagine, vou falar um caso aqui que é bem problemático lá para o pessoal da GMFA1, que é o bairro da Lapa, né? Onde você tem um conflito. Imagine que foi autorizado ali a implementar uma construção de uma edificação residencial, né? Multifamiliar, né? Que todo mundo conhece, que é o Cores da Lapa. Então, o
quem reclama dos bares do bairro da Lapa? É exatamente os moradores do Cores da Lapa. Então você vê, você tem um zoneamento, zona industrial. Zona industrial, ela permite, né? Você tem zoneamento, zona estritamente industrial, e você tem a zona industrial que ela permite a construção de residências. Então você vê nitidamente construções tipo Minha Casa Minha Vida sendo construídas ao lado de indústrias, mas o zoneamento permite. É diferente de uma zona estritamente industrial. Então, essa parte de gestão, né, o ruído, a meu ver, ele não é levado muito em consideração até pela população, porque você tem, né, quando você vai fazer uma pesquisa numa vizinhança, né, o Ministério Público está usando essa ferramenta, quando ele vai fazer uma pesquisa na vizinhança, às vezes só 3 pessoas de um universo de 100 pessoas naquela localidade, 3 pessoas vão dizer que se sentem incomodados com uma atividade ruidosa. Tá? E assim, para finalizar, nós utilizamos lá uma ferramenta para gerir toda essa parte de fiscalização, inclusive é uma ferramenta que foi implantada por mim, pelo engenheiro Laerte, que é uma ferramenta gratuita, tá? Que é o Google Fusion Tables, tá? Onde você vai colocando os dados ali em forma de Excel e ele gera esse mapa da onde estão as reclamações ali dentro da cidade. Então a gente consegue otimizar, né, as nossas ações de fiscalização utilizando essa ferramenta de gestão. E meu objetivo aqui foi esclarecer um pouco mais como é que funciona, tá, a legislação, como os procedimentos, não dá para falar tudo aqui, mas nos considere como parceiros, não como adversários, tá ok? Então, agradeço aí, agradecemos a fala do John Dave, foi muito esclarecedora também. E passamos a palavra à professora Maria Lídia, da UFRJ. E PROARC, OBRA, Sociedade Brasileira de Acústica. Bom, então, bom dia, obrigada pelo convite. Eu fui levando susto com esse convite, voltei de férias, eu não estava na mesa. Mas é um prazer, porque na verdade essa é uma questão que eu acho que tem que ser muito trabalhada. E algumas questões, o John já colocou, então a parte de legislação do nível eu vou poder pular, e algumas questões eu acho que foram levantadas da bola pelo professor Bento Coelho, que vai ser citado aqui. Bom, então a questão, entendendo que a gente está numa instituição de saúde, o crescimento das cidades ele é uma fonte de ruído, né? Hoje em dia ele já passou a poluição da água, ele já virou o segundo maior problema de poluição do mundo. E na verdade, a gente tem que entender que a saúde não é somente a ausência de doenças, mas de estado completo de bem-estar físico e mental. Então a gente não pode se preocupar só com a questão da perda auditiva, total ou parcial. A gente tem que se preocupar com as questões envolvidas de estresse, interferência no sono, interferência na aprendizado, uma série de consequências que distúrbios no sistema nervoso. Eu me lembro que uma época que teve uma audiência sobre campainhas de garagem, tinha um porteiro que estava ficando maluquinho, porque você imagina, o porteiro da noite que cochilava e acordava com a campainha da garagem, num horário que, vamos combinar também de a gente entender isso, né? A campainha de garagem, que é uma das meus ódios, quando você passa pela calçada, quem tem que parar é o carro. A gente entendeu isso, né? Qualquer pessoa que tenha feito arquitetura e urbanismo sabe que a calçada é do pedestre e a rua é dos carros. Então, quando a gente, tirando algumas exceções, como o prédio do professor Islama, em que se a gente não enxerga, então nesse caso,
A gente não enxerga quem está passando, que aqueles prédios de Copacabana com uma rampa muito íngreme. Então são situações diferentes, mas a gente vê a campanha de garagem colocada em situações desnecessárias. Enfim, o ruído ambiental ele vai ser trabalhado, ele é a combinação de uma série de fontes que vão configurar a paisagem sonora. Então você vai ter veículos automotores, indústrias, atividades humanas e som da natureza. E embora o tráfego de veículos seja a maior fonte de ruído, a frota circulante brasileira atualmente cresce de uma maneira maior do que a taxa de aumento da população. Então a gente tem atualmente 4,8 veículos por habitante. Tá? Por outro lado, isso aí significa um incremento. Atualmente nós temos dados do Sindipeças de 2017, 43,4 milhões de unidades circulantes, incremento de 50% em relação ao ano de 2009. E o que acontece é que a gente não resolve o problema de ruído nunca se a gente não tiver um sistema, eu estou falando dos urbanistas e planejadores, sem